Olá pessoal, nesta aula nós vamos falar um pouco sobre a configuração da empresa. Então, após o cadastro da empresa, quando nós avançarmos para o módulo de folha de pagamento, é sempre importante conferir a configuração da empresa, até mesmo para deixar de acordo com a tributação, para que a gente consiga fazer um cálculo da folha de pagamento corretamente. Qual o caminho que nós vamos percorrer para chegar nessa configuração da empresa? No módulo de folha de pagamento, após eu ter selecionado aquela empresa que eu desejo trabalhar, eu vou acessar Manutenção, Configurações, Empresa. Vocês vão perceber que o sistema vai abrir diversas telas, desde a aba Gerais até a aba de Notificações. E nós vamos começar pela aba Gerais. O que nós temos aqui? Referência de cálculo de folha, tipo de pagamento. Então, qual a referência que eu quero iniciar o cálculo da minha folha de pagamento? Pode ser na referência atual, posso calcular uma folha de uma referência retroativa. Lembrando que o Calima tem tabelas configuradas para cálculo desde janeiro de 2008. Então, eu posso calcular qualquer folha atual ou antiga que eu tenho suporte para a base de cálculo de encargos. O tipo de pagamento, nós vamos trabalhar com pagamento mensal ou tipo de pagamento periódico. Mensal, um cálculo por vez. Periódico, eu vou ter várias folhas de pagamento calculadas ao longo do mês. Mais usual atualmente, tipo de pagamento mensal. Arredondamento, eu posso trabalhar com o valor líquido do recibo de pagamento dos funcionários, recibo de pagamento do sócio, que é a retirada de prolabore, com arredondamento ou sem arredondamento. Tem a opção também de arredondar e contabilizar isso no recibo de salário. Então, fica a opção de configuração. Em caso de optar por arredondamento, ele pode ser feito na unidade de centavo ou dezena, certo? Na sequência, nós temos percentual de adiantamento salarial. Por padrão, ele vai vir com um percentual de 40%, mas ele pode ser alterado de acordo aí com a especificação da empresa, ou que seja estipulado, por exemplo, via convenção coletiva ou acordo coletivo. Lembrando que nós vamos falar sobre o adiantamento quando a gente tratar da aula de cálculos. E nessa aula nós vamos mostrar que é possível alterar também manualmente o valor do adiantamento, ou por percentual, ou por valor fixo ou valor variável. Descontar adiantamento IR. Vou descontar IR no adiantamento. Vou descontar sobre o valor do adiantamento, sim ou não. Tem a opção de marcar essa flag. Tipo de controle de ponto. Vou trabalhar nessa empresa com ponto manual, ponto eletrônico. Empresas que não tenham vínculos, que é a antiga RAIS negativa, sistema mecânico. Então, aqui nós vamos selecionar o tipo de ponto praticado pela empresa. Na sequência, alíquota de desconto do Vale Transporte. Padrão, 6%, mas pode ser alterado por um padrão menor, um valor menor ou um valor maior. É permitido fazer esse ajuste também. Na sequência das configurações da aba Gerais da folha de pagamento, eu tenho informação de faturamento superior a 4.800.000, muito utilizado na época da pandemia. Exibir bases de IR somadas com a da folha no contra-cheque. Calcular adiantamento para todos os empregados. Essa flag vai andar junto com o percentual de adiantamento. Quando nós formos abordar o cálculo do adiantamento de salário na próxima aula, nós vamos ver um pouquinho sobre essa questão. Se eu desejo calcular adiantamento para todos os empregados ou não. Então,
tem essa marcação que precisa ser feita. Cálculo de desconto da contribuição sindical, aquela contribuição que era descontada anualmente. Então, se tem alguma empresa que ainda efetua esse tipo de desconto, eu posso parametrizar o sistema para que ele calcule automaticamente essa contribuição. Informar aulas semanais para aquelas empresas que são da área de instituição de ensino. Então, vou usar o multiplicador de 4,5. Referente ainda às medidas provisórias da época da Covid-19, nós tínhamos a flag de descontar avos de 13º por suspensão e estender o período aquisitivo de férias por suspensão de contrato também. E por último, calcular DSR automático sobre comissão. Então, quando a gente falar sobre o cálculo da folha de pagamento, eu tenho a opção de lançar a comissão e calcular automaticamente o DSR. Basta que eu faça a marcação deste ícone. Na sequência, ainda na aba Gerais, nós temos a informação da alíquota. Quando que eu uso esse campo? Quando eu não for trabalhar com a alíquota padrão do sócio, por exemplo, de 11%. Então, ele não vai ter um desconto da retirada de Prolabore padrão de INSS de 11%. Vou trabalhar com uma alíquota diferenciada. Para essa situação, eu vou alterar esse campo. Caso contrário, o sistema vai calcular automaticamente. O mesmo vai acontecer para INSS sobre autônomo e INSS sobre cooperado. DARF-PIS, não trabalhamos mais com o preenchimento desta aba. Agora desconta o valor padrão do PIS/COFINS. Finalizando a aba geral, nós temos a configuração da troca de contrato determinado. Então, eu posso deixar parametrizado para que o sistema altere automaticamente os contratos do tipo do prazo determinado para indeterminado logo após o seu vencimento. Para uma única empresa, ou posso aplicar para todas as empresas que trabalham com esse tipo de contrato. Próxima aba, pessoal, nós vamos falar sobre a forma de cálculo. O que seria a forma de cálculo? Eu vou configurar os dias considerados para cálculo de salário e os dias considerados para o cálculo de salário proporcional. Então, por padrão, o sistema já vem configurado. Isso ainda é um reflexo do que nós falamos lá na aula do módulo principal sobre a automatização. Então, eu já tenho aquilo configurado em virtude da automatização e a folha de pagamento já traz essa tela com uma configuração prévia. Por exemplo, dias considerados para cálculo de aviso prévio, dias considerados no mês de fevereiro, DSR. Caso tenha alguma alteração, talvez em virtude de uma convenção coletiva ou um acordo coletivo, o ajuste será feito nesta tela. Da mesma forma, vai acontecer nos dias considerados para o cálculo de salário proporcional. Férias, vou calcular com base em 30 dias ou número de dias do mês. Para em casos de admissão, rescisão e afastamento, o salário proporcional vai ser calculado com base na quantidade de dias no mês ou sobre fixo 30 dias. E demais cálculos, também a mesma coisa, número de dias do mês ou 30 dias. Importante é, todas estas abas, quando você parar o mouse, o Calima vai transmitir uma legenda para você entender qual a finalidade da troca desses número de dias do mês ou por 30 dias. Importante também verificar empresa por empresa, além da configuração do cálculo e do proporcional, o dia do pagamento da folha.
eu vou trabalhar com pagamentos no último dia do mês ou pagamento no 5º dia útil. E o campo para configuração vai ficar na parte de informações, na aba de forma de cálculo. Então, dia do pagamento da folha, por padrão, ele vai vir 31 dia, mês do cálculo. Se eu trabalhar com 5º dia útil, eu vou alterar o dia 31 para dia 5, dia do pagamento para útil, dia útil, mês de pagamento, mês subsequente ao cálculo. Lembrar que isso é importante para consideração na hora do cálculo de imposto de renda sobre a folha de pagamento, certo? Regime caixa, regime competência, certo? Então, o imposto de renda ele vai se basear no dia do pagamento da folha. Adiantamento, a mesma coisa. Se eu tenho um adiantamento que é pago no dia 15 ou no dia 20, eu vou fazer o ajuste. Primeira e segunda parcela do 13º. Padrão, dezembro, dia 20, novembro, dia 30. Caso eu tenha alguma data diferente, eu posso já programar antecipadamente a configuração dessa data por aqui. Certo, pessoal? Então, nesse ponto, a gente encerra a segunda aba da configuração da empresa, que é a forma de cálculo. A aba de férias, nós vamos deixar para aulas sobre cálculo de férias. Mas só para ir adiantando, vocês vão pensar sempre na questão do arredondamento do valor líquido de férias. Se eu vou arredondar ou não. E também se será gerado saldo de salário para os meses com 31 dias. Configuração simples também. Quarta aba, maior remuneração. O que seria a maior remuneração para o Calima, pessoal? Cálculo de médias. Então, as médias serão consideradas com a nomenclatura de maior remuneração. Média para férias, 13º salário, aviso prévio, rescisão de contrato. Vamos lá. Primeiro, férias. Eu vou calcular a maior remuneração com base no período aquisitivo ou no saldo dos últimos 12 meses. E o número de meses para acúmulo de média. Vão ser 12 meses, 6 meses. Por padrão, vem conforme a legislação o que está fixado no cadastro da empresa. Pode ser que aconteça que nós temos alguma configuração diferente em virtude de uma convenção coletiva ou acordo coletivo. O mesmo vai acontecer para o 13º salário. Número de meses para o acúmulo de média. Cálculo com base em 11 meses ou 12 meses para a primeira parcela do 13º. Aviso prévio, também a mesma coisa. Padrão, os 12 últimos meses para a base de cálculo. Rescisão. Vou considerar os eventos da rescisão na média para maior remuneração. Férias, 13º, aviso prévio. Ou média somente do período trabalhado com menos de um ano de empresa. Então, trabalhador que tem menos de um ano de empresa, eu vou calcular médias ou não. Vem especificado também. Na sequência, próxima aba, DARF. O que acontece? Até antes da obrigatoriedade do E-Social em relação ao DARF, que antes eram guias separadas, né? Eu tinha uma guia para imposto de renda, que era o DARF, e tinha uma guia de GPS, que era o INSS. Com o início da obrigatoriedade da DCTF-Web, nós encerramos a obrigatoriedade da DCTF-Web e, recentemente, também nós encerramos a obrigatoriedade da geração da guia de DARF. Agora, os dois encargos são recolhidos numa única guia pela DCTF-Web, que tem o nome de DARF previdenciário. Então, quando eu informo o código de DARF nessa configuração, vai ser uma facilidade na hora da gente gerar o resumo de folha. Então, quando nós chegarmos na aula de cálculo de folha de pagamento, vocês vão perceber que a marcação do código, por exemplo, 0561 na configuração da empresa,
No resumo da folha, ele vai vir desmembrado do cálculo para facilitar a conferência depois lá na DCTF Web, certo? E também, se essa empresa tem o recolhimento do PIS sobre folha no código 8301, eu preciso configurá-lo, eu preciso selecionar e incluir aqui para que o sistema calcule corretamente o PIS sobre folha e conste a separação dele lá na hora do resumo da folha de pagamento, na hora de fazermos a conferência do resultado da nossa folha de pagamento. Vamos agora para a sexta aba da configuração da empresa no módulo de folha de pagamento, a aba de GPS. Nesta aba, nós vamos ter toda a configuração para geração e recolhimento do encargo de INSS. Então, nós dependemos desta tela bem preenchida, com seus campos completos, para que tenhamos o cálculo do INSS corretamente. Uma empresa recém-cadastrada, vocês vão perceber que o dia do vencimento ele vem em branco. Por padrão, todo dia 20. Pode ser que alterne, se caso o dia 20 cair no final de semana, ele será antecipado para sexta-feira, que seja dia 19 ou dia 18. E isso lá na DCTF Web é feito automaticamente. No Calima, nós vamos informar por padrão dia 20 para facilitar a contabilização depois. Seguindo na aba geral da GPS, nós temos o percentual da desoneração da folha de pagamento. O preenchimento desse campo vai girar em torno de 1% a 4,5%. Então, vai depender se a empresa enquadra na desoneração da folha de pagamento e para que seja feito o cálculo corretamente, eu vou informar aqui qual o percentual. Da mesma forma, eu preciso informar qual o valor da alíquota FAP. Qual que é a alíquota FAP? É o fator acidentário previdenciário. Consulto lá pelo site da DataPrev, pelo FAP Web. Ele é atualizado anualmente no mês de setembro, com início de validade para o ano seguinte. Então, sempre que eu precisar da alíquota FAP, eu vou fazer a consulta no site fapweb.dataprev.gov.br. Consulto, utilizo o certificado digital para fazer essa consulta e vou atualizar a alíquota aqui periodicamente. Para combinar com o preenchimento da alíquota, se essa empresa tem que calcular o GIL-RAT, é obrigatório o percentual do RAT. Daí a gente tem que ficar atento com o seguinte: o RAT ele gira em torno de 1, 2 ou 3%. São 3 percentuais que vai depender da atividade da empresa. Então, o RAT tem o percentual conforme a atividade da empresa. E o FAP eu consulto pela tabela da DataPrev. FAP ele vai girar em torno de 0,5% a 2%. Então, cada empresa vai ter o seu percentual específico. O RAT, você vai identificar ele através do KNAI da empresa. Conforme a atividade, cada KNAI vai ter o seu RAT específico, certo? Geralmente, a consulta atual do RAT nós vamos fazer pelo decreto 10.410. Ele vai informar o KNAI e o seu RAT correspondente. Se a empresa tem cálculo de RAT agentes nocivos, nós vamos marcar essa flag de calcular RAT agentes nocivos. Então, é importante verificar se a empresa tem esse cálculo ou não e realizar a marcação. Se ela tem cálculo de RAT agentes nocivos, manter sempre o RAT e o FAP atualizados para um cálculo correto. Se não tem incidência, eu não preciso marcar essa flag. Outros campos que ainda constam no Calima, mas a gente não utiliza mais. Atrasar vencimento, data de vencimento, foi utilizado na época da Covid, quando a gente pôde atrasar o vencimento da guia de INSS de maio de 2020
para outubro de 2020. Foi em virtude da época da pandemia. Código de GPS para cooperativa, código de GPS para terceiros. Não utilizamos mais o preenchimento. Por quê? Porque agora é tudo DCTF Web. Agora, se você precisa calcular uma folha de pagamento para recolher INSS anterior a outubro de 2021, que foi a data de início de obrigatoriedade da DCTF Web, estes campos têm que ser feito o preenchimento, é obrigatório o preenchimento. Somente para GPS anteriores à obrigatoriedade do E-Social. Na sequência, código de FPAS, definido de acordo com a atividade da empresa. Então, de acordo com a atividade da empresa, eu tenho um código de FPAS específico. Varia aí por mais usual, 515 para comércio, 507 para indústria. Tem o código de FPAS para pessoa física, para outras atividades aí de empresas. Lembrando sempre que ele vai ser definido também pelo KNAI preponderante da empresa ou KNAI principal. Então, para a configuração bem feita, nós vamos sempre estar amarrados ao KNAI da empresa. Não esquecer de preencher o KNAI dessa empresa lá no módulo principal. Então, a partir do módulo principal, eu vou informar o RAT correspondente, o FAP correspondente e o código de FPAS. Percentual máximo de compensação, utilizado ainda na época da CFIP. Agora, com o DARF previdenciário, a gente não trabalha mais com percentual máximo de compensação. Não é informado mais a CFIP essa informação. Certo? Com isso, a gente fecha a questão da aba geral. Nós vamos para a segunda aba, que é a de Simples Nacional. Na aba de GPS, nós vamos acessar Simples Nacional e o anexo aqui já virá configurado conforme a informação preenchida no ato do cadastro da empresa. Então, se lá no ato do cadastro da empresa eu informei anexo 4, ele virá marcado como anexo 4 e será necessário o preenchimento do percentual de INSS e o percentual de acidente de trabalho. Quais são os valores a serem preenchidos? Percentual de INSS é a parte patronal, então eu vou informar 20%. Percentual de acidente de trabalho, que é o RAT, ele está ligado à informação preenchida na aba geral, na aba anterior, que é o percentual de RAT, que vai já entre 1, 2 ou 3. Então, tem uma sequência de preenchimento. Anexo 5, a mesma coisa. Percentual de INSS, percentual de acidente de trabalho. Lembrar sempre, anexo 6 foi extinto em 2018. Então, a gente não precisa se preocupar mais em preencher esse campo. Sequência, aba não optante. Nós vamos preocupar com o preenchimento dessa aba para empresas que não sejam do Simples Nacional. Então, tenho que recolher contribuição patronal. Eu vou informar 20% no percentual da empresa, exclusivo para recolher a patronal sobre os contribuintes, e percentual de autônomo e sócio também 20%. Então, a patronal será recolhida corretamente da minha folha, se for devido, com o preenchimento do percentual de empresa, percentual de autônomo e sócio 20%. Se essa folha de pagamento precisa recolher terceiros, eu vou informar o código de dedução de terceiros e o percentual do FPAS. Dica importante: código de dedução de terceiros, eu vou identificá-lo a partir da informação do código de FPAS. Então,
Para determinar qual o código de terceiros, de dedução de terceiros e o percentual de terceiros, eu vou conseguir identificar pelo código de FPAS. Site interessante para consulta, tabela 4 do E-Social, Manual do E-Social, tabela 4. Ela traz muito bem exemplificado cada código de FPAS com a atividade correspondente e também os percentuais de terceiros e o código de dedução de terceiros. Dica importante para quem está preenchendo junto com a gente. Trabalhador rural, no caso específico para trabalhador rural, CFIP, que é a última aba da GPS, informação do código de recolhimento e o tipo de responsável pela geração do arquivo. Lembrar sempre, CFIP não é mais obrigatória depois do início do FGTS digital, que aconteceu agora em março de 2024. Só vou me preocupar em configurar a CFIP se eu preciso gerar algum arquivo anterior à obrigatoriedade do FGTS digital, que iniciou a partir de 1º de março de 2024. Se você precisa gerar alguma folha de pagamento anterior, a configuração da CFIP é importante. Caso contrário, esse campo já não é mais obrigatório. Próxima aba de configuração da empresa, nós vamos falar sobre os outros arquivos digitais. Quando que eu uso essa configuração? Quando eu preciso gerar uma RAIS antes da obrigatoriedade do E-Social, GRRF antes da obrigatoriedade do FGTS digital, DIRF. A DIRF ainda é válida para 2024, então tem que ficar atento. O ano de 2024, quando for na referência de 2025, ainda teremos que gerar o arquivo de DIRF. Ele não foi ainda incluído dentro das obrigatoriedades do E-Social. Então, teremos ainda uma transmissão de DIRF da competência de 2024. Arquivo do MANAD, em casos aí de fiscalização da Receita Federal, solicitação de auditor da Receita Federal, e o CAGED, que foi encerrado aí com o início do E-Social. Qual a importância de analisar todos estes campos, pessoal? Para a geração do arquivo, nós vamos precisar indicar o responsável. Então, GRRF, qual o responsável pela geração? DIRF, o responsável pela geração. MANAD também é a mesma coisa. E o CAGED. Por que eu cito o CAGED? Caso aconteça de precisar gerar um arquivo anterior à obrigatoriedade do E-Social. Então, a gente vai trabalhar sempre com um período de corte da obrigatoriedade desses arquivos, que é de acordo com o manual do E-Social. Correto? Para finalizar a nossa configuração da empresa, nós temos agora a aba de notificações. São notificações que podem ser configuradas para uma única empresa ou posso replicar para todas as empresas cadastradas no Calima. Então, tem notificação de férias vencidas, notificação de férias a vencer, notificação de contrato de experiência a vencer, notificação de aviso prévio finalizado, notificação de exames ocupacionais anteriores ou posteriores à 4ª fase do E-Social, que é SST, notificação de termo de contrato por prazo determinado e notificação de vínculos sem exames médicos cadastrados. Todas estas notificações eu posso colocar um prazo para que o sistema me notifique com antecedência e estas notificações virão nesse sininho que está na parte superior direita. Então, todas elas estarão no sininho no campo superior direito. Notificação com base de 30 dias de antecedência, 15 dias, 5 dias, vocês podem organizar da forma que ficar mais fácil. Posso marcar para uma única empresa ou para todas as empresas.
Finalizei a conferência, eu vou salvar essas configurações e a empresa vai ficar no ponto para a gente começar a cadastrar funcionários, cadastrar Prolabore, rodar as folhas de pagamento. Lembrar sempre, nas notificações, verificar se todos os campos estão preenchidos. Caso contrário, o sistema vai notificar qual a tela que ainda falta preenchimento. Configurado, salvo, pronto. Posso avançar para a próxima etapa, que é o que nós vamos abordar na nossa próxima aula, falar um pouquinho sobre a configuração e cadastro de funcionários e demais integrantes da nossa folha de pagamento. Até a próxima aula.